Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é mais um vídeo do quadro Organizando o Semestre comigo. E edição especial, terceiro semestre, completamente fora de prazo, porque é semana de... O semestre começou semana passada, teve semana de integração, eu participei. E essa semana teve as primeiras aulas, hoje é quarta-feira, foi o primeiro dia que eu saí cedo. Eu fui liberada mais cedo da faculdade, cheguei mais cedo no estágio, consequentemente cheguei mais cedo em casa. Resolvi algumas pendências, já fiz janta. E agora eu tô aqui pra organizar meu semestre da faculdade com vocês. Em primeiro lugar, eu tava me sentindo meio perdida pra organizar, apesar de saber que eu precisava de um cronograma, de saber as matérias dos professores e de tempo pra estudar. Eu tava meio perdida em relação ao que eu precisava organizar da faculdade, então eu comecei fazendo uma lista. E a lista tá aqui, eu fiz antes de começar o vídeo, eu vou compartilhar ela com vocês. Se eu não compartilhar aqui na tela, eu compartilho em foto, mas enfim, a primeira tarefa que eu pus aqui, que é a minha prioridade, é passar a minha grade com os professores pro meu caderno da faculdade. Ele tá aqui, inclusive eu já comecei a usar a parte desse semestre, eu gosto de fazer uma capinha, uma coisa assim, e geralmente a capa do semestre são as matérias, tem as palestras que eu assisti na semana passada, e como eu tenho estudado bastante sobre processo civil por causa do estágio, e agora eu vou estudar o mesmo livro que eu vou usar para estudar para o estágio, eu consigo usar para estudar para teoria geral do processo, que foi a matéria que eu tive hoje. Eu acabo lendo, batendo em alguns temas que eu ainda não conheço, que eu não sei do que se tratam. Tem um tema que me bate muito, que é preliminares, que vem na contestação, e isso ainda pra mim é, tipo, muito do que você tá falando. E, enfim, eu tenho vários temas aqui anotados, né? Palavras, às vezes, com as quais eu esbarrei e pesquisar no Google não foi o suficiente, e eu não gosto de sair do que eu tô estudando. Eu gosto de ir até o final daquilo ali, depois eu volto em outro momento, pesquiso. Eu já tenho essa lista, e agora eu vou botar a grade com os professores, aí eu vou ter em mente as matérias. Eu vou levar em conta bibliografia também, quando eu estiver anotando isso, os materiais, porque semestre passado eu tive muita dificuldade, principalmente porque eu não tinha tanto tempo de estudo no final do semestre, de acompanhar usando bibliografia. E eu não criei esse costume na faculdade de Direito. Como as aulas dos professores eram suficientes, eu parei de ler textos de apoio e sempre tinha que comprar um livro, ou então, enfim, era muito fora da rotina, eu tava me adaptando, mas isso é algo que eu quero trazer de volta, porque eu aprendo mais lendo. Enfim, alguns professores usam material de apoio, a professora de empresarial, por exemplo, usa slide, e ela já falou que o slide dela é completíssimo e basta, então para ela sim. Para teoria geral do processo, eu já tenho o manual de direito civil, que o professor falou que serve, é o que eu estou usando para estudar para o estágio. Ele, inclusive, foi indicação da juíza com quem eu trabalho. Então, essas coisinhas assim eu vou definindo ao longo do semestre e nessas primeiras semanas, porque eu não tenho noção do que eu vou usar ainda. Legislação, acho que eu não vou precisar comprar nada, mas eu vou decidir isso até o fim da semana. Eu preciso ter aula com todos os professores primeiro. Já não tive aula com uma hoje, inclusive eu não faço ideia do que se trata a matéria dela, que é método de resolução de conflitos. Enfim, a segunda parte, a segunda tarefa é criar um drive pra colocar as coisinhas do semestre. Eu acho que eu não subi as coisas do semestre passado, eu me enrolei toda, eu não subi nem as horas complementares pro site. Então, nós vamos tentar dar um jeito nisso hoje. E se ficar muito tarde eu ainda vou estudar, eu termino isso no sábado e levo vocês comigo. Esse vídeo vai continuar no sábado, se for o caso. Eu acho que as tarefas mesmo extracurriculares eu vou deixar pra trabalhar, pra cadastrar no sábado, mas eu já quero organizar, por exemplo, pra pedir um certificado pro chefe da serventia onde eu trabalhei e onde eu faço estágio agora, só que no gabinete, para o semestre passado, porque o que eu usei pro primeiro semestre não serve, então eu preciso de um, porque são 30 horas por semestre, eu vou juntar mais 30, já fiz as horas, tipo, do semestre passado, as 25 que precisava. Essa é mais uma das coisas que eu vou, tipo, definir, meio que já tá definido na minha cabeça, tanto quanto o cronograma semanal, que é tão importante quanto as outras coisas, porque senão eu não tenho tempo de estudo. E foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de organizar no passado, então boa parte dele já tá pronto, falta só a parte da noite, porque eu tinha outra tarefa pra fazer, então eu dei uma pausa nessa, fiz a outra, finalizei, e agora eu tô aqui, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou terminar o cronograma e aí começar essa lista aqui. Falei das horas complementares, e eu também preciso criar as pastas que eu uso pra fazer anotação no tablet. Lá eu tenho uma pasta para faculdade de história, enfim, outras pastas que eu uso na minha vida pessoal, uma pasta com o planner que eu criei, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição, muito bom, não é porque eu criei não.
digital, por onde eu me organizo minha vida toda por aquilo ali, né? Os estudos eu organizo nesse caderno aqui. E eu preciso criar as pastas de cada matéria, porque eu cheguei na aula segunda-feira, eu não tinha nenhuma pasta do terceiro semestre. Que desespero, eu tinha que fazer anotação. Enfim, criei a pasta lá na hora, então algumas vocês vão ver já estão criadas. O próximo são as horas de estudo, porque eu vou começar a estudar no fim de semana, porque é o único momento que tem disponível. Além de estudar 1 hora por dia, que vai ser focada nas revisões, eu também quero estudar um pouco no fim de semana para conseguir estudar temas que eu gosto, conseguir rever temas que foram mais difíceis, coisas que eu não consegui finalizar. Também porque agora eu tô estudando idioma de novo e, gente, ai que delicinha, eu não lembrava como era bom, eu gosto muito disso. Voltei agora estudando alemão, então eu vou precisar desse horário de estudo para fazer as tarefas, para assistir as Gemeinplan. Acho que foi isso que a professora falou, tipo, pílulas de alemão que a gente assiste para revisar o conteúdo e para ver o conteúdo da próxima aula. Tem 2 para assistir e ainda não tem dever de casa. E eu quero ver também sobre temas extras que eu gosto de estudar, mas essa é outra pesquisa que tipo vai ficar para sábado, quando eu tenho mais tempo disponível, que é ir atrás de grupos de estudos que pesquisem sobre o tema que eu acho interessante e aí pegar o trabalho de um desses grupos para ler, procurar eles no Instagram e ver se eu consigo participar, se eu achar o trabalho deles legal e que combina com o que eu quero fazer. Enfim, gente, são um trabalho de longo prazo, como deu pra perceber, e eu vou fazer essa pesquisa sábado, mas hoje eu já devo escrever o tema aqui e deixar tudo encaminhado. O tema aqui, tópico, é grupos de pesquisa. Eu tava tentando entrar num observatório, mas eu não sabia o prazo, e assim, ainda bem, porque ia ser muito em cima da hora, eu nem sei se realmente aquilo ali condiz com o que eu quero, preciso acompanhar realmente. Eu queria participar da Liga de Direito Civil da UERJ, porque lá na faculdade não tem, e é isso. Eu gosto da área de civil lá na faculdade, a liga que tem, que eu sei que tem, porque eu já fui integrante por uma vez, por um dia eu fui integrante, é de criminologia, e eu não me dou bem com penal, e que bom que eu não consegui ficar mais tempo. Toda vez eu falo isso, porque, tipo, não tenho nada a ver com penal, não gosto. Enfim, apesar do tema ser do meu interesse, alguns dos temas não bate, sabe, com os meus interesses agora. Eu vi que gosto de civil, gosto de processo civil, tenho interesse em temas da área, então vou caminhar por aí até que não funcione mais ou então vire uma tese de doutorado. Se não for esse tema, vai ser outro. E basicamente é isso. Eu vou começar a organizar aqui com vocês. Como era durante a semana, eu escolhi fazer as coisas de uma forma mais prática. Eu acabei conseguindo fazer tudo. A única coisa que eu não fiz foi a parte dos grupos de pesquisa mesmo. Até os temas extras eu anotei, porque eu tenho uma noção já do que eu gosto de estudar, coisas que foram surgindo durante o estágio, durante a aula. Então essas anotações eu fiz e elas estão lá no caderno. Só que os grupos de estudo, né, de pesquisa, eles são uma questão de longo prazo. Pode ser que apareça uma liga de direito civil na própria faculdade, é uma coisa que eu quero perguntar para a professora. Enfim, eu acredito que isso vai ser um processo natural, então eu finalizei o meu cronograma e comecei essa parte de organização para a faculdade. E a primeira coisa que eu fiz, que vocês sabem que eu adoro fazer tabela manual, quem me acompanha aqui há mais tempo, eu comecei a fazer a grade do semestre ali no caderno e coloquei o estágio dessa vez também, porque agora, enquanto estagiária remunerada, eu estagio todos os dias e isso faz parte da minha rotina de estudos também, porque o estágio, ele é pedagógico. A gente encara ele como um trabalho, é óbvio, tem toda a responsabilidade de um trabalho, mas ele também é uma parte pedagógica, então você está ali para aprender, para entender como funcionam as coisas e, sinceramente, depois de ter tido a primeira aula de teoria geral do processo, nesse dia mesmo que eu gravei o vídeo, eu tô grata demais por fazer estágio desde sempre, porque eu não teria entendido nada da aula se eu não tivesse a prática, sabe? A teoria geral do processo é sobre processo, e processo sem um problema, né? Sem a questão que ele precisa resolver, ele é só uma abstração, é só uma ideia. Você não tem a mínima noção de como aquilo funciona. Então, assim, eu tô grata por fazer estágio e muito feliz que isso faz parte da minha rotina e tá me ajudando na faculdade também, não só pra trabalhar mesmo, e a bolsa que ajuda pra caramba, né? Como um valor aqui. Enfim, eu fiz a minha tabela manualmente. Em determinado momento eu parei pra jantar. E, gente, sempre eu meço errado. É muito engraçado. E dessa vez eu medi mais de uma vez com a lapiseira, né? Marcando com a lapiseira, mas ainda assim ficou torto, mas a gente escolhe, né? Nós escolhemos nossas brigas, eu escolhi não brigar essa. Consegui fazer minha tabela, ela até que ficou boa.
E eu queria falar um pouco sobre a importância dessa organização pra gente conseguir estudar bem, sabe? Por que eu comecei fazendo, em primeiro lugar, por que eu comecei fazendo um cronograma? Porque assim eu organizo o meu dia a dia e consigo organizar as horas de estudo que eu vou ter, o horário que eu vou estar na faculdade, o horário que eu vou estar no estágio e para fazer também outras coisas, para descansar, para fazer tarefa de casa, para ter tempo com a família e etc, sabe? É muito importante, assim, pra gente não viver só estudando ou então não conseguir estudar, não ter qualidade de estudo. A organização traz um equilíbrio fora de série para a vida da gente, nós, principalmente nós estudantes, que ainda precisamos dar conta de todas as outras coisas e ainda estudar. É muito importante ter, sabe, essa base. Então eu comecei com um cronograma do meu dia a dia, separei tempo para estudar, para dormir, para fazer exercício, para ficar com a família, tempo livre, tempo de autocuidado. E organizei minhas tarefas para também continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, continuar produzindo, porque eu gosto muito dessa troca que a gente tem aqui. E também para conciliar isso com todas as minhas outras metas, porque vocês sabem, eu sou uma pessoa que não sossega. Então eu faço 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, estudar 2 idiomas e ainda fazer faculdade, estágio. São coisas que eu gosto de fazer e eu não gosto de abrir mão delas. Então exige muita organização, muito jogo de cintura e saber que às vezes as coisas vão se desequilibrar e a gente precisa abrir mão de algumas para dizer sim para outras. Isso é uma realidade. A organização traz clareza de para que você está dizendo não e para que você está dizendo sim. Então, o primeiro passo para isso é montar esse cronograma da semana, ter noção dos horários, de tudo. Esse cronograma eu montei nesse dia, mas eu já vinha pensando sobre ele há tempos, então eu adequei ele ao ciclo circadiano. Eu não tenho estudado tanto quanto gostaria sobre o assunto, pretendo estudar mais quando eu acabar de estudar sobre Garra. É o livro que eu tô lendo no momento e pelo qual eu tô estudando. A próxima coisa que eu pretendo estudar é sobre os horários do corpo e ciclo circadiano, que é sobre sono, porque o sono é muito importante. É no sono que a gente retém as informações que a gente estudou. Se você tiver uma noite ruim de sono, por exemplo, você vai sentir mais fome, vai sentir mais vontade de comer doce. Isso acaba atrapalhando se a gente ficar comendo coisa besteira, essas coisas. Atrapalha a nossa rotina, os nossos estudos, a nossa saúde. Então, eu tenho tentado equilibrar todos esses pratinhos. Eu acho essa expressão ótima, porque é literalmente equilibrar pratinhos, mas com planejamento, paciência e a consciência de que às vezes não vai dar certo, mas que com trabalho e paciência a gente organiza tudo. Paciência é essencial, por isso citado 3 vezes na mesma frase, a gente chega lá. Eu acabei não mostrando para vocês criando as pastas, porque eu já mostrei isso nos outros vídeos, e nesse momento inicial do semestre, acaba não tendo nada para pôr lá dentro, porque os professores ainda vão passar material, eles ainda vão passar slide, livro, ou trechos, ou artigos, ou então as minhas próprias anotações que vão lá para dentro. Eu costumo anotar e salvar lá depois. Então, no final do semestre, eu pretendo fazer um vídeo mostrando para vocês o Drive, e aí ele vai estar mais completo, eu já vou ter feito horas. Aí, o que eu aproveitei para fazer nesse dia? Eu acabei não comentando com vocês, mas um tempo antes disso aí, uma das pendências que eu resolvi foi sobre uma extracurricular que eu queria fazer. Então, a parte das extracurriculares estava praticamente, assim, feita já. Eu anotei os que eu tenho em mente e uma delas é esse curso que eu me inscrevi. Na verdade, não é só um curso, é um projeto em que você corrige redação de alunos de escola pública. Nós, estudantes da graduação, fomos convidados a participar, chegou pelo e-mail da faculdade, da coordenação. Eu me inscrevi e aí tô esperando a primeira reunião que vai ter, se eu não me engano, dia 18. E já estamos planejando, são 5 redações por mês, acho que não vai ser tão difícil assim de conseguir conciliar. E assim eu vou levando, isso vai me render umas 30 horas, mais 30 do estágio, mais 30 de algum curso que eu faço, assim, geralmente quando eu vejo um tema que eu acho interessante, ou talvez, eu sei que tem cursos sobre direito constitucional e tem curso sobre direito processual civil nas páginas do governo, são temas que me interessam, eu posso fazer também para estudar para as aulas, para estudar para concurso, e isso me rendeu um certificado de horas. Então, assim, é muito natural e vai acontecendo ao longo do semestre. Depois de criar as pastas no Drive e as pastas no tablet, né, para as aulas, organizar tudo certinho no terceiro semestre, eu comecei a fazer as minhas listas, e aí eu listei horas complementares que eu queria fazer. Aí, como eu comentei com vocês, tem esse curso e mais alguns outros projetos que eu tenho em mente. Levei em conta as horas complementares que eu já fiz e as que eu pretendo fazer, então eu sei que o curso de alemão que eu tô fazendo, que entrou na lista, vai valer horas. O estágio, a semana de integração, porque eu participei como organizadora, não só assistindo as palestras. Uma palestra que eu fiz sobre organização, já recebi o certificado hoje, quando eu estou editando esse vídeo, e já salvei lá no Drive. E esse projeto de correção de redação Enem, então essas são as 5 extracurriculares
que eu pretendo fazer nesse semestre. Isso me rende aí, no mínimo, 90 horas, porque os outros eu não sei como é que eu vou conseguir integrar lá na plataforma. Aos pouquinhos eu vou fazendo isso. A segunda coisa que eu fiz questão de organizar foi a bibliografia do semestre. E até o momento, só o manual de processo civil é o livro certo que eu vou usar. Eu sei que vou usar ele tanto para o estágio quanto para teoria geral do direito. Esse é o manual que eu sei que vou usar. Eu ainda vou ver as questões de livros para direito civil. Eu sei que penal agora a gente vai ter um momento de mudança de professor, mas o professor costuma usar só o código e eu me dou muito bem assistindo as videoaulas do professor Fábio Roque aqui no YouTube. Ele é excelente de didática e eu consigo entender bem tanto a jurisprudência quanto a doutrina com as aulas dele, e qualquer coisa eu geralmente complemento com o material que tem na biblioteca, porque apesar de desatualizado, é sobre os primeiros artigos ainda, sobre a parte geral que a gente está estudando, então aqueles materiais ainda servem. Para direito constitucional, eu pretendo comprar um manual, porque eu fiquei sabendo que dá para usar uns manuais de até 2020, que eles ainda não estão desatualizados. Então eu pretendo comprar o do Pedro Lenza, que era o que eu geralmente usava, e eu vi que ele tá R$40, mas eu certamente consigo achá-lo mais barato por aí, porque apesar de tudo, ele já é antigo, sabe? Um novo seria de 270 a 300 e poucos reais. Enfim, bem caro. De temas extras, eu anotei também. Eu anotei processo civil, que é a área que eu mais gosto, e responsabilização de influencers. É um tema que me interessa muito. A professora só comentou sobre ele durante uma aula de civil no primeiro e segundo semestre. E eu achei muito interessante, porque é um debate se a responsabilidade é ou não dos influencers quando eles fazem propaganda de um serviço que é enganoso, ou se a responsabilidade é só de quem está criando e pagando eles para divulgar aquele serviço. É um tema que me interessa. E, para vocês verem, né, isso é uma decisão judicial, é algo que o juiz vai decidir, ou seja, está diretamente ligado a processo civil, muito perto da área que eu gosto. Organizei as horas de estudo, mas isso eu já tinha o cronograma pronto. E basicamente, gente, essa foi a organização que eu fiz para esse semestre. Foi básico, mas assim, extremamente funcional. Essa é a parte mais importante. E agora eu já tenho um norte de por onde eu posso começar a trabalhar nesse semestre. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado você. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.